Sejam bem-vindos ao nosso DermatoCast, o podcast dos dermatologistas de verdade. Esse ano, que é o nosso segundo ano fazendo esses podcasts, estão muito direcionados a vocês, nossos pacientes, que sempre nos procuram com dúvidas. Nós ainda tivemos o cuidado de chamar especialistas de outras áreas que compartilham conosco as mesmas doenças, os mesmos dilemas, para sempre trazermos as melhores informações para vocês que merecem. Bom, meninas, não podemos esquecer de falar da pele das crianças, né? Temos duas experts em dermatopediatria aqui. Então, o que a gente tem visto por aí, Flavinha, nas crianças? Eu acho que talvez, até a Nádia vai concordar comigo, um excesso de produtos, né? Para uma pele que ainda é em formação, uma pele que é mais delicada e que às vezes não teria necessidade de tanto dermocosmético nessa fase tão precoce, né? E o problema, acho que do uso indiscriminado é a gente começar a sensibilizar uma pele que não está preparada para receber aquilo, né? É verdade, porque a pele, ela sofre todo um processo de amadurecimento, né? Uhum. Não é, a criança não é um mini adulto. Isso é uma coisa que a gente tem que lembrar, né? Então, a pele do recém-nascido é de uma maneira, da primeira infância outra, na adolescência vai mudando. Então, vai mudando as características da espessura da pele, o que essa pele vai absorver de substância, né? O tipo de pele também, né? Uhum. Se é uma pele com a tendência mais para oleosidade, se é uma pele mais seca, se é uma pele saudável, a princípio não tenha nenhuma doença, né? Uhum. Isso é fundamental. Então, esses cuidados genéricos que dão, né? Esse tal do skincare de hoje, que é um problema. Skincare para crianças. Skincare para crianças, né? É um problema, eu acho que é um problema, porque a pele não é um padrão. Então, isso vem por muita desinformação, né? Não é todo mundo que vai usar o mesmo produto para tudo, né? Eu acho que um ponto importante também são os cuidados do banho. O que você sugere, né? Porque na criança esse cuidado é o que é o mínimo necessário. O banho, além de ser mínimo, ele é necessário também, né? Então, existe essa necessidade. O exagero, às vezes, em colocar sabonetes, né, muito perfumados, muito sabão, né, usar esponja, bucha na pele, não é indicado, né? É indicado que se tome banho todos os dias, claro, né? E depois do banho, uma hidratação, né? A gente não pode deixar o hidratante só para usar quando tem doença, né? O hidratante, ele deve fazer parte da nossa vida, como protetor solar, né? Uhum. Hoje em dia a gente já tem uma cultura um pouco melhor em relação à proteção solar, né? Desde criança, né? As crianças já estão usando, os pais já estão orientando. Então, tudo isso leva com que a pele, na evolução da vida da pessoa, ele vai ter uma pele muito mais saudável, né? Uhum. E com mais cuidado em relação ao câncer de pele, mais cuidado em relação ao envelhecimento. Então, todo esse longo processo, ele inicia desde a primeira infância, né? E se a gente for apelar assim, a criança ou a pré-adolescente que está preocupada com essa questão da rotina do skincare, por questão do embelezamento, eu acho que realmente a gente ensinar que às vezes a melhor proteção do envelhecimento é a proteção solar, né? A proteção solar desde cedo, evitar as queimaduras solares, a gente não vai estar só prevenindo o câncer de pele lá na frente, mas também o envelhecimento, as manchas. Então, isso às vezes é mais importante do que colocar, às vezes, numa rotina para uma criança, às vezes, vários produtos num dia que eles passam hidratante, esfoliante, máscara para isso, Tônicos. maquiagem, tônico. E às vezes o essencial, que a gente sabe que realmente vai fazer uma diferença, está ficando negligenciado, né? Exato. Então, acho que o filtro solar, eu acho que faz parte mesmo da gente educar, né? Ou a criança, adolescente, desde cedo já é uma rotina, porque fica hábito, né? Até porque a gente sabe da literatura que 20% do sol que a gente toma, que 80% do sol que a gente toma na vida, você vai tomar até a segunda década. E depois disso, você já não tem mais tanto tempo de exposição. Então, quando você está na infância, adolescência, você tem tempo para se expor ao sol. E depois da vida adulta, você tem menos tempo de exposição solar, mas ainda esta exposição solar na infância é muito importante para a formação do câncer tardiamente. Isso. E uma pele que está em transição, né? Uma pele que tem, às vezes, uma permeabilidade, digamos, diferente, né?
Então, acho que é bem importante. Eu vejo o cuidado da pele em algumas fases. Por exemplo, logo no começo, vamos pôr assim, antes da adolescência, quem cuida da pele da criança São os pais. são responsáveis, né? Sim. Então, aí vem a questão do banho, né, que a gente já falou, os cuidados, por exemplo, com o cabelo, né, com a pele mesmo, hidratação. Chega na pré-adolescência e na adolescência, quem vai cuidar da pele é o paciente. É. Aí eu acho que a gente tem que interferir mesmo em relação à dermatologia. Né? Uhum. Aí que eu acho que o dermatologista entra, porque, como eu falei antes, os produtos eles vão variar de acordo com a pele, né? Então, assim, uma criança que tem uma tendência a ter uma acne, né, ter uma pele mais oleosa, ela não pode usar um creme que seja muito oleoso. Ela não pode usar um protetor solar que seja muito oleoso, porque isso vai piorar. Então, eu acho que essa fase da pré-adolescência e adolescência, né, se a gente falar primeira metade, segunda metade da vida, dos primeiros anos, então aí sim eu acho que vale a pena ir para uma consulta do dermatologista, né? Sim. Como uma menina vai na primeira consulta na pré-adolescência e adolescência num ginecologista, né? Toda pré-adolescente, menino, menina ou quem quer que seja, tem que procurar uma primeira orientação do dermato. Uhum. Né? Até porque muitas vezes ele escuta mais o dermatologista, então uma consulta você consegue explicar para ele ou para ela a justificativa para ela não usar o hidratante, o filtro solar, a base, que começa a usar a maquiagem nessa fase. Então, acho que ouvir o dermatologista passa a ser bem interessante. Uhum. Eu acho que é fundamental mesmo essa consulta, como é que eu vou te falar? Uma consulta técnica, mas para quem tem uma boa técnica e uma boa formação, né? Exato. Não é falando mal de outros lugares, mas de outras pessoas também, mas eu acho que a gente tem uma formação para isso, né? Foi feita uma especialização, a gente tem uma certificação da sociedade, a gente tem hoje em dia chamado RQE, né, que fala que nós somos especialistas, então nós sabemos da pele. Né? E isso que a Fabiane falou, eu acho importantíssimo, porque a pessoa vai escutar uma opinião de alguém que sabe o que está dizendo e vai explicar o que é que todo aquele processo que está acontecendo naquele momento da pele. Né? Que a gente sabe que tem essas mudanças hormonais, tudo, e é o momento da gente interferir e cuidar bem. Né? É um cuidado, é um autocuidado importante. Né? E muito individualizado. É o que serve para amiga, para vizinha, para a orientação geral, nem sempre serve para este paciente. Então, você precisa realmente colher uma história, examinar a pele desse paciente para saber qual é a melhor indicação. E a gente tem que incluir também nesse cuidado tanto a parte da pele, cabelos, unhas, área genital, né? A gente às vezes até ensinar, porque às vezes não tem esse conhecimento até do cuidado da área íntima. Às vezes como que faz a higiene correta, período menstrual da adolescente, né? Todas essas orientações que às vezes também são importantes a gente enfatizar, que faz parte do cuidado do bem-estar do corpo, né? E até o que pode ser usado nesses momentos, por exemplo, na menina na fase menstrual, toda questão até de sensibilidades, alergias, prevenção de infecções. Então, também cabe nós orientarmos isso. Eu acho que essa questão da higiene é bem importante, porque o cuidado mínimo necessário, né, com banho, com higienização, é ótimo. Mas também a gente tem que cuidar com os exageros, né? Aí, às vezes, as pessoas vão exagerar na quantidade de sabonete, na quantidade de shampoo, e isso vai causar um dano para a pele, né? Tanto que a pele pode ficar mais ressecada, como também vão tirar uma coisa que a gente chama de microbiota da pele, que nós somos colonizados por bactérias, por fungos, né? E isso é importante que a gente tenha esse equilíbrio dessas bactérias, vou chamar bactérias do bem, né? E a gente precisa que elas existam, né? Então, um exagero também na higiene é muito importante. Tem que ser tudo muito bem dosado. Na medida certa, né? E às vezes eu vejo uma queixa bastante frequente, principalmente o pré-adolescente, que é o odor da axila, né? O cheiro forte, que a gente chama de bromidrose o nome, né? Mas aquele cheiro forte. E o que acontece? Aquilo lá é por conta de algumas bactérias que tem na pele, né? Então, uma higienização
bem feita, né? Tanto da axila como dos pés também, que o cheiro do pé também é muito presente, né? Nessa época, é interessante que a gente oriente. E aí, nesses momentos, precisa de algumas medicações, né? Mas isso não por exemplo, falar, é porque a criança está cheirando, é um incômodo, é um fator de bullying, às vezes na escola, e eu acho que vale a pena procurar um auxílio médico para isso. E muitas vezes o uso das fragrâncias acaba fazendo uma dermatite pelo perfume e não resolve o problema da bromidrose. Então, o tratamento adequado consegue resolver a bromidrose sem a necessidade de acrescentar fragrância ou perfume naquela região. A Fábio trocou um ponto importante, que é a questão do perfume, né? Principalmente em bebê. Né? Então, as pessoas têm costume de passar perfume na pele da criança. Porque existe um cheiro, que é um cheiro fabricado, que é o cheiro de neném, né? Esse é um cheiro que não existe, né? Um cheiro fabricado, mas todo bebê tem que cheirar bebê. Então, o cuidado em relação a produtos cosméticos em crianças pequenas também tem que levar em consideração. Tanto a dermatite de contato, né, como a Fabiane falou, como a questão respiratória, né? Porque, às vezes, essa sensibilidade da pele, ela tem todo um processo junto de uma rinite alérgica, de uma bronquite, né? Então, o uso, por exemplo, de perfumes na pele da criança, eu realmente contraindico. O uso de pós também, eu contraindico, né? Porque tem a questão respiratória. Então, todo esse tipo de cuidado a gente tem que ter. Então, qual que é o cuidado certo? É roupa limpa, é banho, troca frequente de fraldas, né? Isso. Que é o mínimo. O básico, né? O uso adequado de roupas, né? Eu acho que principalmente para o paciente que é mais alérgico, né? Roupas de algodão, evitar roupas muito oclusivas que favoreçam a transpiração e a falta de absorção da transpiração da pele. E até pegando o gancho, assim, na questão dos bebês, das crianças, assim, quando que a gente coloca também a liberação para usar filtro solar e repelente, né? Repelente de inseto, ainda mais agora nessa época de dengue. Então, é preconizado que a partir dos 6 meses, você já pode, em situações de exposição, usar o filtro solar e o repelente nas apresentações indicadas para a faixa etária, né? E também cuidar, por exemplo, não pôr repelente para a criança dormir, né? A gente tenta, às vezes, fazer assim, se precisar o ambiente, a gente teria que ter medidas físicas, tipo tela mosquiteira, ou colocar, às vezes, o repelente no ambiente, mas não quando a criança está ali respirando, quando a criança vai dormir, você tira aqueles repelentes de tomada, né? Porque a criança também vai ficar horas, principalmente um bebê pequeno, inalando aquilo. Então, são cuidados que a gente também tem que prestar atenção. A gente tem que proteger, hoje a gente está na época aí da dengue, né? Tem que usar o repelente, mas com cautela também, para não causar, às vezes, uma sensibilização. E se eu tiver que usar o repelente e o protetor, o que vem antes? Em tese, a gente passa primeiro o protetor solar, porque a gente tem que passar uma espessura maior, uma camada mais adequada, e o repelente a gente vai usar com mais cautela, porque às vezes tem repelentes que você pode usar até em cima da roupa, né? Que é só borrifar. Então, o filtro solar em primeiro lugar. O filtro solar sempre. E no período do verão, eu sempre recomendo, principalmente que se as pessoas vão para a praia, para a piscina, e que vai ficar mais exposta, eu recomendo assim, levantou de manhã, passa o protetor. Pode ser que vai ficar dentro de casa, mas assim, é mais fácil, porque a criança vai tirar toda a roupa. Aí você já aproveita e já passa o protetor. Todo o protetor, ele tem um hidratante junto, né? Então, já dá aquela primeira passada sempre, né? Não esquecer de repetir a aplicação, né? E agora, hoje em dia, a gente já tem a sorte de ter roupas, né, que tem proteção, né? Então, se puder colocar essa roupa na criança levantou, trocou de roupa, passa o protetor e põe essas roupas protegidas, né? Procurar sempre usar chapéus, porque se a gente colocar essa cultura na criança desde pequeno, ele não vai estranhar depois de ter que usar isso o restante da vida, né? Exato. Porque isso já vai fazer parte da rotina. E também algo bem importante que eu acho é a gente pensar na questão cosmética, né, do protetor solar, né, e mesmo dos cremes hidratantes. Porque tem criança que tem uma sensibilidade maior da pele, né? Não suporta cremes muito pesados, muito oleosos, não gostam. E aí a gente já vai criando na criança uma aversão de poder usar cremes. Então a gente sempre procura adaptar o que a gente for passar para a criança, o que ela gosta de usar, né? Às vezes tem hidratantes que são caros, tudo, mas não significa que sejam os melhores, né? Tudo depende da adesão, né, da
criança. E as doenças, Flávia? Qual doença que vocês atendem com maior frequência em criança de pele? Atualmente, eu acho que as doenças alérgicas estão bem incidentes, né? As dermatites, justamente por isso que a gente até está fazendo esse bate-papo aqui, porque a gente também tem que cuidar para não aumentar algo que está acontecendo com esse mundo industrializado de hipersensibilizar e expor a criança muito precocemente a possíveis irritantes, sensibilizantes. Então, as alergias, as dermatites, principalmente dermatite atópica, acho que é algo bem frequente. E existe, lógico, as doenças comuns da infância, que ainda são as parasitoses, as verrugas, em crianças em idade escolar, às vezes a pediculose, né, que é o piolho. Então, ainda é algo que a população pediátrica está bem exposta, né, pelo contato íntimo, às vezes, de criança com criança, um fica transmitindo para o outro molusco. Espalha como... Isso é bem uma fase de criança mesmo, a gente tem essas infestações e infecções. Por isso que eu acho que é bem importante a gente colocar o uso sempre de cremes ou loções hidratantes, né? Porque essas doenças, como a Flávia falou, a dermatite atópica, ela é uma doença que eu falo que é uma doença da modernidade, né? É uma doença do país que está se industrializando, né? Então, ela basicamente também ela tem o ressecamento da pele. Isso. Então, é a coisa primeira. Mas se a gente já começar a cuidar da pele nessa questão da hidratação, ela já vai ter uma elasticidade melhor, né? Vai ter mais defesas, né, em relação às bactérias ruins, porque aquelas bactérias boas, né, elas já vão conseguir combater as ruins, né? Então, eu acho que esse cuidado é muito importante de ter mesmo o uso do hidratante como parte da rotina da criança. Faz a melhora da barreira. Muitas vezes esse cuidado que parece simples, né, do banho rápido, água não muito quente, pouco sabonete, suspender a bucha, hidratar depois do banho, o paciente passa muito bem. Às vezes só você corrigindo esse hábito no paciente que tem dermatite atópica, ele já melhora muito. E também colocar o paciente para ele também se cuidar. Eu gosto sempre de orientar os pais, mães, né, quem tiver o cuidador, que quando for passar o hidratante, que a gente recomenda também sempre depois do banho, né, que a pele está mais úmida, mas também dá um pouco do creme, da loção, para a criança também passar. Né? Então, fica um momento bom, né, de integração de um com o outro, mas, ao mesmo tempo, a criança já tem aquela... como se fosse uma responsabilidade, né, de um cuidado, né, um autocuidado. E já que tem crianças que precisam disso como uma rotina terapêutica, né, que são essas crianças alérgicas, realmente tem que fazer desse momento um momento agradável. É um momento, às vezes, que a mãe vai ter um tempinho para conversar com o filho, às vezes fazer a revisão do dia. Então, não pode ser algo traumático. Acho que tem que ser coisa da rotina, delegar a responsabilidade quando a criança já tem responsabilidade para se autocuidar, mas é um momento também de interação até familiar, porque nesse dia corrido, às vezes é um momento que a mãe tem um tempo de parar com o filho ali e dar uma atenção também. Eu vejo que um grande resumo é a gente ser mais assertivo, né? Usar pouca coisa, mas aqui o dermatologista indicou, e diminuir aquilo que é supérfluo, porque na verdade está fazendo muito mais mal do que bem. As mães acham que estão fazendo bem. Minha filha quer comprar porque não sei quem comprou e é bom para a pele, está cuidando da pele desde cedo. Talvez não, né, Nádia? Talvez ela esteja muito mais prejudicando do que ajudando. Com certeza. E além do que o custo, né? Sim. Essas medicações cosméticas, elas têm um custo muito alto. E às vezes é uma queixa, né, do paciente. Então, o quanto que vai se desperdiçar comprando coisas que são ineficazes, né, prejudiciais, sendo que se tiver uma orientação mais assertiva, mais objetiva, o resultado a longo prazo é infinitamente melhor. Né? E até a repercussão da autoestima, né? Você colocar isso muito cedo, essa importância do visual, da qualidade da pele, de você investir tempo em se cuidar muito cedo numa criança. Talvez e demais, né, Fabi? Acho que uma coisa é você cuidar e outra coisa é você ser obcecado por aquilo. Porque é muito estimulado pela mídia, pela rede social, não tutoriais. Se trata disso, né? A gente está falando de saúde e não de um consumo de coisas
desnecessários. Né? Eu acho, assim, extremamente perigoso, sabe? Essa coisa de criança fazer propaganda de coisas, Deveria sabe? ser proibido. Eu acho que deveria ser proibido. Assim, tanto a parte cosmética, né? De cremes. Pode usar isso aqui, que é essa maquiagem. Gente, criança, como eu falei, não é mini adulto. Criança é criança, né? Não tem essa de ficar usando maquiagem nem nada. E também tem, principalmente, a dermatite atópica, a gente sabe que é uma doença bastante traumática para a criança, para a família, para o dermatologista, porque é uma doença, às vezes, difícil para nós, né? Mas eu vejo que na mídia, esses TikTok da vida, tem a fulaninha, a criancinha lá, com esse creme foi ótimo para a minha pele. Os valores, como eu já disse, são valores altos, não dão o resultado que se espera, né? E é prejudicial. Então, eu acho que essa regulamentação de que criança não se pode fazer propaganda para nada, né? Nem para comida, nem para nada, eu acho que isso deveria de ser uma pauta nossa, sabe? Perfeito. Porque ela é muito mais influenciável, né? Sem saber os motivos, ela é muito mais influenciável pelo que ela vê. Sim, e ela vê alguém da idade dela, né? Alguém com que ela se identifica, ela vai querer, ela vai empilhando. Ela se identifica com uma e com a outra. Então, ela empilha o que uma falou junto com a outra. De repente, ela tem 10, 15 produtos, né? Tá matando o microbioma, as bactérias boas estão morrendo e tá abrindo porta para a doença. Com certeza, com certeza. Então, eu não consigo ver benefício nisso, a não ser para quem é o dono do vendendo. produto. Para a indústria. Alguém está sendo beneficiado, né? Às custas da saúde das nossas crianças. Da saúde. Então, eu acho que realmente isso já... Eu até me atreveria de falar que é um problema de saúde pública. Né? Com certeza. Né? Não é só um cremezinho na pele, né? A pele, afinal de contas, é o maior órgão que a gente tem, é o órgão que nos separa do meio externo e protege o nosso meio interno, né? E se a gente agredir essa nossa barreira, como é que a gente vai reagir a qualquer fator que seja uma bactéria, um vírus ou até uma doença genética, né? Porque existem doenças genéticas e que podem ser prejudicadas por hábitos errados, né? Hábitos errados, é verdade. Eu acho que nosso papel também é de educar nesse sentido do quanto a pele é importante. Sem pele não se vive, né? Por isso que os grandes queimados morrem. E o quanto se banaliza. É só uma coisinha de passar. Não é uma coisinha de passar, né? Você está... Da mesma forma que você toma, você passa na pele, você está introduzindo aquilo no seu organismo. E você imagina assim, olha, de pensar, como eu falei, esse órgão maior, você passar alguma coisa na tua pele, o quanto que isso vai ser absorvido. Né? Às vezes a gente até perde o controle em relação ao comprimido. Por exemplo, o comprimido você sabe o quanto que está tomando, o quanto vai ser absorvido, mas na pele não. Né? Muitas vezes ela está danificada, ela está escoriada e a absorção disso é muito maior. Né? Com certeza. Né? E acho que lembrar isso, que na infância, muitas vezes o primeiro contato é com o pediatra, das queixas de pele, mas que o dermatologista é o médico responsável pelo cuidado da pele, cabelos e unhas dos adultos e das crianças. E eu acho que pegando esse gancho, como a gente não fica dando remédio para uma criança sem necessidade, a gente tem que cuidar com os tópicos, né? Porque as pomadas, uma vizinha indicou, passa isso em tal coisa, ou passa aquilo, corticoide, se automedicar. Então, também, quando você vê que tem uma situação um pouco mais significativa na sua pele, aí acho que daí tem que procurar um profissional médico, nem que seja o pediatra no primeiro momento, mas não se automedicar, porque justamente isso não é só uma pomada, né? Às vezes aquilo lá tem substâncias que vão ser inadequadas, vão fazer mal, não vai estar tratando certo, tem muitos riscos, é medicamento que vai ser absorvido, é medicamento que vai tratar uma doença de maneira errada e vai só postergar, às vezes, um diagnóstico. Então, acho que também tem que cuidar, né? Principalmente para as crianças menores, que têm uma superfície corporal proporcionalmente maior, né? Isso aí. Acho que deu, muito bom. Beneda. Muito obrigada. Muito bom.